Boa noite para todos. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos das obras de André Luiz. Nós estamos adentrando no curso Obreiros da Vida Eterna, que terá aí os bons tempos, de desenvolvimento. E é interessante que, apesar das obras de André Luiz não terem os assuntos ser muito amplos, cada obra especificamente desenvolve um tema, e tema circunscrito ao tema central. E essa obra Obreiros da Vida Eterna vai trabalhar o tema desencarnação e as consequências morais que envolvem os seres após a desencarnação, principalmente aqueles que estão envolvidos nos planos inferiores da vida, e a ação dos mensageiros de luz na busca de auxiliares companheiros que se encontram em regiões perturbadas, E é interessante que a introdução desse livro, o André Luiz, ou Emmanuel, Emmanuel, ele vai fazer uma reflexão das dificuldades que se tem para julgar as ações das criaturas nas suas escolhas dentro de uma ampla justiça, que não pode colocar, por exemplo, no inferno um primitivo junto a uma pessoa que intenciona fazer o mal. Como distribuir essas criaturas, numa perspectiva de aprimoramento, de desenvolvimento após a morte? Então precisa de uma visão muito mais ampla e saber selecionar as condições desses seres para que aquela região onde eles se encontram seja positiva ao desenvolvimento da sua espiritualidade, porque não existe nada que aconteça sem que o propósito primordial da experiência não seja educativo. Então, mesmo as regiões de dores, de lutas, mesmo as regiões de reencarnação, como as nossas condições, o mecanismo existencial coletivo, ele tem uma base de desenvolvimento das criaturas, naquilo que elas precisam refletir, naquilo que elas precisam crescer, naquilo que elas precisam desenvolver. Ninguém nasce nas nações, nas experiências coletivas dentro dessas nações, sem uma finalidade nobre ao seu desenvolvimento. Estamos, por exemplo, coletivamente vinculados ao Brasil, não é à toa. Os valores morais que precisam ser desenvolvidos nessas experiências, elas têm características com as nossas necessidades pessoais. Cada um de nós vai contribuir no âmbito individual ou coletivo de conformidade com aquilo que nós podemos contribuir ou prejudicar, os parâmetros das experiências que um país como esse nos oferece em crescimento. Principalmente se tratando do Brasil, que é um país comprometido com as transformações morais, por ser o celeiro do Evangelho, por ter um compromisso espiritual muito grande. E nós, observando a vida de Jesus, que sendo um espírito nobre como ele é, um espírito puro, ele não desdenhou a luta, não se diminuiu perante as dificuldades, ele não escolheu facilidades para a sua existência, mesmo sendo um espírito nesse quilate.
não pode ser diferente as nossas lutas em se tratando de Brasil. Escolher facilidades, justiça social, tudo ocorrendo de forma natural, para um país que tem um compromisso espiritual nas vertentes da expressão evangélica, seria fugir aos testemunhos que Jesus nos ensinou. Precisamos dar o nosso recado moral e espiritual para contribuir com as transformações que o planeta exige e consolidar no Brasil a sua característica de pátria do Evangelho. E essa característica de pátria do Evangelho só se dará com os nossos compromissos espirituais bem conscientes. E nós fazemos a nossa parte nesse cenário de vida, né? Se os planos espirituais apresentam característica educativa para o espírito desencarnado, não vai ser diferente dos planos materiais, né? Então vamos começar aqui vou voltar um pouquinho o parágrafo que diz assim: como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se amaranhou no mal por simples influência da ignorância? Vou continuar. Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Nós paramos aí, né? Então, é muito intricado o mecanismo espiritual de educação, principalmente num planeta primitivo como esse, que a metodologia de aprendizado ela é lenta em se tratando dessas condições espirituais, e que no processo de desencarne precisa selecionar as qualidades, as condições de merecimento, as expressões de maldade ou de ignorância que cada um se apresenta. Olha o primor de educação que o planeta pode oferecer a esses espíritos. Espíritos muito mais próximos, espíritos muito mais próximos ainda do seu processo inicial de desenvolvimento do que das suas condições dilatadas de desenvolvimento. Certamente que em períodos como o que nós estamos vivendo, de transição planetária, os extremos aí se destacam. Nós vamos ver almas extremamente aprimoradas na inteligência, almas com potenciais divinos e nobres para se destacar, diante de almas infantis, primitivas, almas perturbadas, almas maléficas, fazendo como se fosse uma aferição dos valores que precisam ser destacados para esses momentos de mudança, né? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Imagina, ele teve os momentos finais da vida dele, reflexões sobre espiritualidade e moral, mas ele era um espírito ainda ignorante, né? Tudo isso é verificado, tudo isso é anotado na ficha individual de cada um de nós, ficha essa que estão nos planos espirituais e muito mais vivas no plano da nossa expressão perispiritual, que é o perispírito, é o nosso arsenal de experiências milenares. Muitas vezes eu posso avaliar o arquivo espiritual de uma pessoa pelos planos onde ela foi preparada à reencarnação, mas também posso, conforme a natureza evolutiva, ler as experiências que a pessoa apresenta na história de si mesmo, que o perispírito traz consigo, né? Então, a justiça divina, ela precisa desses detalhes. Se a justiça humana tenta cercar todos os aspectos para gerar um julgamento, uma adequação reencarnatória, imagina nos planos espirituais. A justiça humana, ela procura os detalhes para julgar os acontecimentos humanos. A amplitude da justiça divina é muito mais
porque precisa de levar em consideração não só os aspectos transitórios da vida, tem que levar também nuances, aspectos de profundidade do passado, né? Ninguém vai ter uma miopia em determinado período da sua vida sem que essa perspectiva seja necessária ao desenvolvimento espiritual da criatura, que precisa enxergar com mais profundidade, né? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Imagina aquela pessoa arrependida que começa a movimentar na prática da virtude e desencarna. Ele vai para o céu junto com os espíritos iluminados? Não pode, né? Por isso que Jesus, diante dos dois ladrões, quando aquele que se arrependeu indagou a Jesus a possibilidade dele, né? Jesus fala: estarás, como é que é a expressão dele? Ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Conforme a vírgula na frase, você desloca a interpretação para uma finalização, que ele vai estar no paraíso com ele, ou estarás um dia no paraíso com o princípio da sua transformação. O seu arrependimento é o princípio que fará de você um dia um ser iluminado no paraíso, mas você vai ter que desenvolver todo um processo de educação e permanência no bem para se consolidar isso, porque senão nós enganaríamos muito fácil o céu. Os planos espirituais nos conhecem essencialmente o nosso ser e sabe o quilate evolutivo de cada um, o que pode apresentar nas suas condições espirituais evolutivas, né? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? O que eles vão fazer? Será que os anjos ficam cantando harpas ou louvando hinos, né? Se é o homem da terra chamado a cuidar dos princípios de sobrevivência na vida, com todos os aparatos de desenvolvimento profissionais, os Espíritos do Senhor vão ficar ali simplesmente na contemplação superficial da vida? Os planos da vida cada vez mais ampliam nossas responsabilidades. A época de maturidade espiritual religiosa, em que aquelas coisas foram trazidas como símbolos para que a mente infantil pudesse absorver a superficialidade da mensagem espiritual, para que no processo das reencarnações e amadurecimento da consciência nós pudéssemos compreender com mais amplitude a grandeza do Criador e a grandeza do universo. As conquistas humanas, por mais nobres que sejam, estão muito longe de retratar as grandezas das conquistas que precisamos fazer. Os planos da vida são infinitos. O planeta Terra é mais caracterizado como um jardim de infância do que uma universidade espiritual. Todos os nossos anseios ainda nos aguardam muitos amplos aspectos de desenvolvimento. O que nós conseguimos fazer hoje com as nossas ciências, com as nossas visões, são prelúdio, como é que é a expressão da palavra? Prelúdio de... É o prelúdio de desenvolvimento de leis da matemática divina, da biologia extraterrestre, das genéticas espirituais e materiais. Quantas coisas nos aguardam. O homem do século atual descobre que tudo é interligado por redes, que a rede da internet, das comunicações à distância, estão apenas começando, que intercâmbios nos esperam, quantos sinais intergalácticos nos aguardam. Mas para nós termos autonomia e desenvolvimento para tais
níveis de desenvolvimento, nós precisamos desenvolver responsabilidades. O acesso às viagens interplanetárias. Se nós temos muito anseios hoje de intercambiar nossas experiências com as nações do mundo, e para isso existem aeroportos sofisticados de entrada e saída de seres, imagina os aeroportos interplanetários. As nossas possibilidades de desenvolvimento da inteligência junto às comunidades de seres desenvolvidos de outros planetas. E nós estamos à beira de podermos intercambiar com os nossos irmãos do sistema solar, que é as primeiras escolas que nos abrirão as portas de desenvolvimento, de trocas de experiências, porque são nossos vizinhos. Não sabemos ainda viajar com segurança para os primeiros planetas mais próximos de nós. Certamente essa distância diminuirá ao toque do desenvolvimento que nos aguarda nesses dias. Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Sabe que a grandeza espiritual é para destacar dos nossos desenvolvimentos interiores? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Como ficaríamos nós percebendo que espíritos estão mergulhados nos campos inferiores da vida que muito amamos? Que esforço não faríamos para tentar ajudá-los? Que alegria se reservará à esposa delicada e fiel que tem um esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de variada ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? Quantos recursos nós usamos para ajudar as pessoas, gente? Será que a divina providência está mais pobre do que os recursos humanos? Tem não, é? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço em todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme ao homem. Se o verme tem função, nós podemos não compreender as funções de todos os seres da natureza, mas o verme, o átomo, as partículas, as células, todas têm funções nobilitantes no processo da vida. Vai estar os espíritos superiores parados na contemplação, sem proveito nenhum? Seres extraordinários estarão lá desperdiçando o potencial das suas inteligências para uma adoração sem finalidade? Onde estaria a inteligência divina? Isso mesmo. Tem sentido. Por que uma reencarnação, com todo o seu processo de investimento espiritual, o nosso desenvolvimento moral e intelectual, estaria perdido sem um proveito maior além da vida? Quantos desdobramentos nos aguardam para os trabalhos espirituais? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distante de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e de cura psíquica? Ainda não é daquele jeito não, mas em alguns países aí já tem suas características educadoras. No Brasil, porque é ralé espiritual, está tudo aqui, né? Assim? Não existe nada de 100% inútil. Isso mesmo. Toda a finalidade da vida é utilidade e desenvolvimento. Certamente que nos planos mais bárbaros a educação é mais bárbara.
Não é assim? Mesmo assim, nas condições mais primitivas das cidades, existem noções de direito, noções educativas, o primor da família, né? Quantos aspectos já desenvolvemos no cenário da vida para uma perspectiva de crescimento mais nobre, né? É porque meios a admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento. Se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes. Os céus não poderia ser inferior aos planos terrenos, não, gente? Se nós destacamos grandeza nesse sentido, imagina o que é a grandeza dos trabalhos espirituais que nos aguardam. Certamente que tudo que nós fazemos na Terra, que é de alto teor, de resgate à doença, de resgate às destruições coletivas, nos planos espirituais se faz muito mais intensivo nesse sentido. A diferença é que nos planos espirituais superiores, os espíritos tentam resgatar a alma no aprimoramento de si mesmos. Vai falar? Semana passada, uma pessoa que fazia palestra, ela falou que a nossa reencarnação aqui nesse país deve ser de primeira a segunda. Você concorda com isso? Nada. Tem de espírito velho nesse país, tem espírito novos, mas já existe muita reencarnação, porque a civilização americana, ela já é no mínimo a terceira geração de almas em grupos de reencarnações. Existem as reencarnações de introdução à vida planetária dos homens primitivos no planeta, com professores de alta hierarquia, que são os exilados, que trouxeram as primeiras bases de desenvolvimento espiritual ao planeta. Existe a segunda manifestação desse processo de reencarnação, quando os homens da Terra, aprimorados pela própria experiência coletiva, assumiram os primeiros ensaios de desenvolvimento com cooperação de espíritos que pudessem desenvolver os princípios de todas as áreas científicas, filosóficas, introduzidas pelos primeiros professores. E estamos no terceiro estágio de desenvolvimento espiritual, em que os próprios homens demarcam a perspectiva de continuarem no desenvolvimento moral e espiritual, não é assim? Assumindo as suas próprias perspectivas de crescimento para abrir-se canais de um quarto processo de crescimento que nós chamaríamos de regeneração planetária, em que novos professores, novos educandos, redimidos nas esferas superiores, vão começar a adentrar para nós as perspectivas de uma caminhada mais reta no processo da evolução. Uma pessoa que fala que só tem está muito enganado. A maioria de nós já reencarnamos muito só nesse planeta aqui, já tem muita experiência reencarnatória como base no nosso crescimento moral. Agora tem espíritos ainda mais velhos que, além de reencarnar muito nesse planeta, já reencarnou muito em outros. Pode ser primeira e segunda no Brasil, né? Isso mesmo. No país pode até ser. Duas reencarnações no Brasil, tudo bem. País, pode ser. E pode ser no país, porque o país não é muito velho, não. Mesmo assim já tem quantos anos? 500 anos. Já dá pelo menos por 100 anos de reencarnação, 5 reencarnações para quê? Não é assim? Dá umas 4, não dá 5. Conforme o nível evolutivo. Só se o espírito mais amadurecido fica um pouquinho mais retido nos planos espirituais, o espírito inferior nasce rapidinho. Volta rápido. Depende da natureza dos valores de aprimoramento. Você olha para o planeta Terra, é um planeta que tem espíritos amadurecidos, mas a quantidade de espírito ignorante é muito grande. Estou falando no Brasil, né?
Porque quando você começa uma peregrinação de desenvolvimento de uma nação, o processo de desenvolvimento espiritual está concernente com o nível de maturidade que a nação foi desenvolvida, né? Da mesma forma que um planeta, quando é criado, recebe espíritos primitivos para tecer as primeiras experiências reencarnatórias, uma nação nascente, ela vai receber no seu primor inicial alunos concernentes com o desenvolvimento inicial dessa nação. Mas já está chegando espíritos evoluídos, né? Sim, aí mescla muito espírito evoluído junto, como oferece muito aprimoramento. Se homens da caverna não tinha muito capacidade de aquisição do teor educativo dos professores da época, agora não. Mesmo primitivo, o homem pode receber recursos de desenvolvimento muito dilatado, tanto é que nós estamos colocando instrumentação muito adiantada na mão de crianças. Por isso nós estamos vendo todo esse desvirtuamento do processo de desenvolvimento técnico. Então, por que o Facebook e essas redes sociais tem tanto fake news? É porque criança que está mexendo. Tá claro? A instrumentação é de primeira qualidade. Espíritos novos, quando pegam isso aqui, fazem disso. Mas criança também, usando o mesmo aparelho, vai usar de que forma? Tá certo? Então, se você quer saber quem é amadurecido, quem não é amadurecido, basta você observar quem manda as mensagens, quem não manda as mensagens. E olha que nós estamos falando de uma rede social já inteligente, que tenta selecionar, conforme o assunto que você divulga, o caminho onde você vai trilhar. Tá claro? Mas você nota assim, ó, o grau de maturidade de quem usa essas instrumentações, né? Isso quer dizer que o espírito primitivo ele pode sair do planeta com muita experiência evoluída, tecnicamente falando, tá certo? Mas que ainda não sabe usar com a finalidade objetiva, mas ele já vai levar para lá uma experiência adormecida desse tipo de qualidade de desenvolvimento, até chegar por exemplo, vai num planeta novo. Na hora que o planeta começa a desenvolver tecnologia, ele fala assim: não sei porquê, já conheço isso tudo. Não me é estranho nada disso, né? Porque já tem marcas nele de desenvolvimento adormecido daquilo que amanhã ele vai saber usar com mais teor de bom uso. São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Uma pessoa mais amadurecida, qualquer área religiosa que ele tem, ele começa a fazer esses questionamentos. Não dá mais para a gente unificar todo mundo no mesmo patamar de experiências, né? Se a própria classe social do mundo se sintoniza pelas tendências naturais, cada pessoa vai procurar aquilo que o interesse mais se move e acaba sintonizando por aquilo que busca. Não seria diferente nos patamares espirituais depois da morte, né? Não, contudo, para os que tentam conjugar esforço na solução do grande e indefasado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuidade da vida além da morte. Então, uma das missões do Espiritismo é mostrar para a humanidade que a morte não existe em sua expressão interior, sustentando com as ideias espiritualistas de todas as religiões do passado que tinham essa predisposição. Logicamente que muitas das religiões tradicionais, que é muito mais religiões infantis, trazem consigo nas palavras o símbolo essencial dessas verdades.
Quantas vezes vão ver expressões de ressurreição, ressurreição dos mortos, ressurreição da carne? Nada mais do que uma simbologia do processo de reencarnação, de ressurgimento no plano espiritual, de retorno ao plano material, utilizando linguagens simbólicas, mas preparando a mente para que amanhã pudessem assimilar o conteúdo das verdades espirituais com maior naturalidade. O Espiritismo é a última palavra? Não, ele tem a missão transitória de tirar os véus das informações simbólicas das religiões tradicionais. Quando ele cumprir o seu papel, não precisaremos mais do Espiritismo, porque estaremos aptos a ter uma consciência amadurecida de espiritualidade sem rótulo, para que nós não nos prendemos nas armadilhas da separatividade religiosa, porque por enquanto a nomeação religiosa ainda separa as criaturas. Amanhã perguntarão qual a nossa religião. Nós não temos religião como você pensa, nós temos religiosidade, nós temos espiritualidade, essência divina de todas as religiões, que faz com que todos estejam num patamar de unificação perante o Criador. A separação de Deus com nomes, Jeová, lá, sei lá quem mais lá, né? São características ainda das criaturas que ainda se defendem de ideias, não compreendem a essência das ideias. Cada vez mais caminhados na direção da espiritualidade maior, menos conceitos superficiais nos esbarraremos. Não fica parecendo um atraso dessas religiões que... É um atraso necessário, mas é um atraso que ainda existe muita imaturidade dentro delas, e que elas precisam disso, né? Quem tem uma necessidade maior disso procura os campos religiosos mais profundos. Mesmo assim, mesmo as visões espíritas, budistas, shintoístas, elas ainda são reflexos superficiais da religiosidade profunda. O Buda ele não era budista, e nem o Cristo era cristão. Mas quem precisa da informação como orientação religiosa, criou o cristianismo e criou o budismo. E cada um quer deter a essência da verdade própria, como se a verdade fosse fragmentária como nós pensamos. Né? Quer dizer que o Cristo era ele mesmo, né? Era. Como o Buda é ele mesmo. Tal do ego. Isso mesmo. Além da morte. Além da morte, fenômeno natural no caminho da ascensão. Então, a vida além da morte é um fenômeno natural, gente, ainda intermediado por um caminho de ascensão muito ampla. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. Então, não existe setor na existência material que não tenha intercambiado por planos espirituais que nos acompanham. Do artista ao cirurgião mais hábil, mãos invisíveis nos auxiliam a desenvolver o processo de crescimento. E cada vez mais que nós desenvolvemos a mente, mais o trâmite de intercâmbio com o plano espiritual se torna mais natural. Cada um de nós tem a companhia espiritual que elege conforme a escolha do comportamento diário. Se eu tenho mais nobreza no meu modo de pensar e de sentir, eu atraio mais espíritos nobres. Mas se eu sou mesquinho, inferior, agressivo, atraio a companhia de quem, gente? De espíritos do que lá está aquilo que nós almejamos no nosso movimento diário. O intercâmbio espiritual torna-se natural nos dias de hoje. A mediunidade desenvolvida é para poucos, mas a mediunidade natural é para todos. No intercâmbio natural da intuição e das trocas de pensamento com o plano espiritual que interage conosco espontaneamente. Por isso que muitas pessoas ainda discutem mentalmente com uma mente que fica discutindo. Não é a mente não, é o espírito conversando com a gente. Por isso nós temos que parar de pensar um pouco para pensar menos, para não dar muita trela para espírito que querem conversar com a gente o tempo todo. Discussões personalistas, anseios de defesa pessoal, opiniões próprias,
cala um pouco mais para que nós saiamos da generalização do intercâmbio comum, para que os pensamentos mais nobres e elevados possam estar junto de nós na elevação e na amplitude dos nossos próprios anseios de pensar. A educação interior é o princípio nobre de elevação nos montes elevados que muitas vezes os grandes espíritos, mesmo como Jesus, subia perante a multidão. A montanha que Jesus subia não era uma montanha superficial, é apenas a simbologia de que nós precisamos andar nas alturas, para que nós possamos intercambiar com qualidade divina. Toda pessoa bem intencionada, bem preparada e articulada nos anseios do bem, atrai para si os anjos. Mas toda articulação criminosa atrai para si criminosos idênticos nos planos da vida. Anseios de prazer, anseios de educação, são anseios diferenciados nos campos vibracionais. Para nós dizermos o que você busca determina claramente com quem andas. Não é assim que expressa os espíritos? Se queres saber com quem andas, pergunte para si mesmo o que você pensa, o que você anseia e o que você sente a cada momento. Graças a Deus nós temos a educação, o trabalho como diretriz elevada para nos colocar em patamares mais nobres, porque o engenheiro, o médico, a cozinheira, o que limpa a rua, quando estão submetidos à ordem na administração da vida, atraem para si elementos mais nobres. Mente vazia, oficina de quem? Não é assim? A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Muitos de nós, quando credenciamos o desenvolvimento da informação espiritual, estamos nos preparando para dar continuidade ao trabalho dinâmico e ativo que os planos espirituais oferecem aos planos espirituais inferiores e mesmo aos planos físicos. Uma pessoa que inicia o passe na casa espírita vai ser o mesmo energizador do plano espiritual que auxiliará os passes e as trocas energéticas em todo o patamar de operação junto à doença coletiva. Toda pessoa que começa a iniciar um trabalho divino dentro da vida, ela apenas se candidata à continuidade desse trabalho nos planos espirituais, entrando junto às coletividades que tentam auxiliar o crescimento espiritual do planeta Terra. É muito difícil uma pessoa que se dedica ao bem passar por tempo demasiado em planos inferiores para ter que retratar uma consciência dos erros cometidos. O credencial de abraçar uma tarefa nobre já é o credencial de ganhar uma carteira de trabalho no plano espiritual, para que nós demos continuidade à operosidade do bem nos planos da vida, porque quanto mais você penetra nos campos superiores da vida, mais você candidata-se a multiplicar o bem que você começa a dilatar nas suas escolhas do dia a dia. Visitação em enfermo, campanhas do quilo, operosidade no bem, qualquer que seja ela, é uma entrada natural nas escolas e universidades, hospitais e instituições que os planos espirituais constroem em benefício do desenvolvimento planetário das criaturas, chamando a mão divina no silêncio da vida. Né? As dimensões vibratórias do universo são infinitas. Quem enxerga o universo material e tira a foto dos planetas está vendo apenas a vertente superficial da existência. Porque se existem mundos materiais, existem mundos semimateriais e mundos extremamente fluídicos. O tamanho do universo material não mostra a dinâmica da grandeza divina que está além dessas vibrações. Quantas surpresas nos aguardam? Quantas grandezas nos esperam? E o que nós precisamos fazer? Dilatar nossa boa vontade para fazer o bem. Toda pessoa que sai de manhã para trabalhar com grandeza, para cumprir o seu dever profissional, para cumprir seus deveres espirituais, essas pessoas estão dando os seus primeiros passos em direção ao infinito. Tá?
como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Nós estamos falando de uma infinitude em parâmetros extremamente amplos. Né? Isso aí também é tabela periódica. Isso aí, infinita. Porque se existem as tabelas periódicas da química, existe a tabela periódica dos corações. Que nós ainda não compreendemos a alquimia da alma. Laboratório divino que nós podemos expressar em químicas que ainda não compreendemos. Nós ainda não podemos avaliar a química do amor, a química da compaixão, a química do perdão, que são substâncias químicas que qualificam a tabela periódica ao infinito das qualidades daquilo que nós podemos emergir de um cenário interior. Infelizmente, a química que mais nós conhecemos é a raiva, a mágoa, a inveja, os ciúmes, que são elementos diminuidores vibracionais da química espirituais. É triste ver um perispírito embrutecido por uma química do ódio, da mágoa. Essa química espiritual projeta para fora dela os planos espirituais inferiores, que vivem conforme a manutenção da mente que as fabrica. Os céus e os infernos se espalham ao infinito, em decorrência do conjunto de seres que aglutinam-se, formando, né, os planos inferiores ou superiores da vida. Todos eles transitórios, porque também é transitório a manutenção mental das perturbações, que a vida vai promover as mudanças das perspectivas mentais das criaturas. Por isso que existe a reencarnação, método de quebra para quebrar o processo de alimentação psíquica distorcido, para que os homens possam produzir cada vez mais substâncias nobres e elevadas, né, no nível mental. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos dos seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Imagina a mente de um arcanjo, nós chamamos de arcanjo, que nada mais são os arquitetos divinos do universo, que utilizam a força mental para aglutinar partículas subatômicas na formação de estrelas, na formação dos primeiros ensaios das expressões da formação do cosmos. Você acha que é inútil o desvendar, por exemplo, a Lua, tentar ir em Marte, tentar... Nada, são os primeiros ensaios que nos levarão às experiências extraterrestres. Se ontem os homens das primitivas nações construíram os barcos para desvendar as distâncias dos oceanos, já mostravam que nós vamos chegar um dia ao desvendar os nossos primeiros anseios de viagens interplanetárias no oceano cósmico que separa as coletividades humanas. Porque os planetas são co-irmãos em si. Mas para nós desenvolvermos a necessidade de embarcações para diminuir distâncias oceânicas, foram necessários as necessidades essenciais de sobrevivência nas trocas de especiarias e de busca de recursos de sobrevivência material, para que os anseios do homem moderno pudessem criar necessidades cada vez mais amplas de necessidades de sobrevivência na busca de novos recursos que vão fazer um homem que construiu as primeiras naves espaciais, ainda muito rudimentares, em forma ainda de cones, né, para que amanhã possam voar em bólides espaciais com a forma mais natural de voo, são as bolas, né, porque desenvolve voos com menos atritos, articulam mais fáceis os campos vibracionais. Por isso que a geometria
é o estudo da forma na matemática, para que nós possamos compreender os melhores ângulos para conjugar velocidade, atrito, não é assim? Na diminuição dos espaços e dos tempos, que é uma associação da matéria irmã da matemática, que é a física, para que nós possamos aprimorar cada vez mais a perspectiva desses voos no infinito da vida, né? Muita coisa nos aguarda ainda, né? Da mesma forma que a gente precisa de visto para entrar num país desenvolvido, nós precisamos de um outro visto para ir lá, né? Isso mesmo. E é moral esse visto para chegar. Isso mesmo. Os nossos documentos estarão todos dentro de nós. Você passar na alfândega interplanetária, eles fazem uma leitura de perispírito e de corpo físico. Ele nos credenciará se nós podemos ou não movimentar determinados setores do planeta. Você vai chegar no planeta, eles vão passar o leitor de vibrações e vai falar assim, ó, você só pode andar nessa região aqui desse planeta aqui, porque o outro ainda você não tem condições de movimentar não, né? Samuel, na notícia do Chico, ele fala que a aula do Cristo está se aproximando da Terra. Lá no Notícias do Chico. Certo. É lá que fala, né, que a aula do Cristo está se aproximando da Terra. A aura do Cristo, só que agora é a aura do Cristo interior, está aproximando. A do Cristo já aproximou, já veio e já foi. Mas permitiu que a aura do nosso Cristo pudesse ser a marca de desenvolvimento planetário a partir de agora, né? Então a aura do Cristo interior está aproximando da Terra, né? Apresentando um novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembrando-nos de Allan Kardec, inesquecível codificador. Refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade. O que é a erraticidade? É os planos espirituais que envolvem o planeta Terra, né? Onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. A maioria de nós aglutinamos nos planos inferiores porque nós somos inferiores ainda. Os primeiros ensaios de desenvolvimento moral já se faz nos campos religiosos do planeta Terra, repetindo as experiências dos planos espirituais. Quando nós criamos nos centros espíritas, nos campos religiosos, a operosidade do bem junto à humanidade terrena, é porque nós estamos materializando os trabalhos espirituais que já ocorrem há muito tempo nos planos espirituais. Se nós estamos dando uma qualidade superior aos planos religiosos do planeta, né? Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. Então as coisas não vão assim ao acaso. Tem um plano de voo, né? Isso, né? Para a gente poder volitar nos planos espirituais, nós temos que credenciar os nossos voos mentais em planos significativos. Não é assim? Quem vive na superficialidade da vida vai dar voo para onde? Não construiu recursos internos para desenvolvimento de asas que o possa planar além do comum, né? Mas vai voar, né? Vai voar igual. igual alguns pássaros que conseguem voar só, Bate. como se diz assim, dá um saltinho ali. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente a estupro
e estúpida nas correntes carnais. Ninguém nasce à toa em setores, cada um nasce nas necessidades que traz consigo mesmo. Se eu fui extremamente orgulhoso na defesa das ideologias de raças, criando separatividade das próprias raças entre si, eu preciso reencarnar sofrendo o próprio contingente daquilo que eu idealizei em oposição contrária ao que eu pensava. Né? Toda nação que acha que é superior vai nascer diante daquelas nações que julgavam inferior. Né? Porque tem que sentir na pele a sensação que ele mesmo projetava junto aos outros. Como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para a frente e para o alto. No limiar desse livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidades que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas às cogitações e paixões humanas. Então, se o nosso lar mostra as esferas do umbral, o livro Os Mensageiros e Missionários da Luz já denotam características emocionais das criaturas que estão nos planos mais próximos, mas em níveis elevados. O Obreiros da Vida Eterna vai mostrar como as paixões, os desequilíbrios, os desmanos, os crimes marcam a consciência depois da morte em planos inferiores, em múltiplas condições. Esclarece que a morte é campo de sequência sem ser fonte milagreira. Então ninguém vai para um céu que não merece, nem no inferno também que não construiu, né? Que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo. Então o terreno de plantio, tantas vezes comentados nas mensagens do Evangelho, e o Senhor dividiu a terra entre seus filhos. Saiu o Senhor para semear o seu campo. Ele não estava falando do plantio de horta externa, mas estava falando do plantio que nós construímos no terreno do próprio coração, em consequências claras de frutos, sementes ou expressões minguadas de plantio, conforme as escolhas emocionais que nós tecemos na costura da vida. Ninguém pode encontrar roupa pronta se não pegou na máquina para costurar. Não é assim? Como eleger a túnica nupcial do casamento divino, se nós tecemos linhas obscuras de vestimenta rústica para morar em cavernas? As linhas são os átomos As linhas são os átomos mentais e emocionais que tecemos na vestimenta do nosso próprio ser. Pessoa que se alimentou de raiva e mágoa uma vida inteira vai ter túnica nupcial, gente, brilhante e reluzente, mas vai estar caracterizado com roupa de homem de caverna. Não é assim? Não é assim? Com couro de animal, muito mais do que linhas sutis de sentimentos nobres, não é assim? A costureira dos sentimentos nobres tem máquinas aprimoradas. O homem rústico tem que pegar a linha das árvores rústicas para tecer as primeiras costuras de peças ainda muito ligadas ao corpo do animal, ainda quase semi-embrutecido, né?
e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. As leis divinas organizam o método de desenvolvimento espiritual de todos os seres. Não é assim? Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados. Quem não tem uma amplitude de visão, por isso que no planeta Terra, as escolas religiosas acolhem o tamanho evolutivo que cada um precisa na compreensão da vida. Não se pode exigir dos companheiros da religião mais tradicional o cunho de desenvolvimento que o Espiritismo favorece, ou uma visão espiritualista mais profunda. Como chamar de imediato uma criança para estudar numa universidade? Como a Terra tem uma variedade muito grande de consciências, tem que ter escola primária, escola secundária, curso de desenvolvimento numa universidade, doutorando e pós-doutorando. Se hoje nós já conseguimos ver a sublimidade dos mestrados, do doutorado para as academias tradicionais da vida, imagina qual deve ser o mestrado e o doutorado na espiritualidade. Basta ver que o nosso lar tem 4 ministérios naturais de desenvolvimento e tem 2 ministérios já estabelecidos em planos mais próximos da Terra, como o Ministério do esclarecimento, não, do Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina, já mostrando que em nosso lar já tem mestrado e doutorado de espiritualidade. O curso básico está nos 4 ministérios básicos do nosso lar, sendo que o regeneração e o auxílio os cursos de primário e secundário. Esclarecimento e comunicação, os cursos mais dilatados na formação da universidade e das escolas de segundo grau. E já temos o mestrado e o doutorado nesses 2 ministérios divinos, que já denotam uma qualidade superior para que possamos introduzir em áreas mais desenvolvidas da espiritualidade, que ultrapassam os mestrados que nós podemos conceber na nossa imaginação. Nas escolas de segundo grau, que são os segundos patamares de planos espirituais que envolve a Terra em seu processo de desenvolvimento. Imagina quando Paulo de Tarso falou que ele foi levado e arrebatado no 3º céu. O que representará esse 3º céu nos campos de desenvolvimento espiritual? Se a mãe do André Luiz, a mãe do Chico Xavier, ficou em planos de segundo céu, quem está habitando o 3º céu? Nós vamos reconhecer um personagem aqui nesse livro aqui, chamado Asclepios. Nós vamos ver que tipo de escola e universidade ele está habitando nos planos superiores. Não, mas eu acho que o doutorado de Jesus é mais ou menos ele fazer uma coisa que só ele pode fazer, né? Isso mesmo, o doutorado dele é nos cosmos das escolas dos sóis, viu, gente? Você habitar a escola de sol, meu filho, você tem que ter muita luz em si mesmo. Naturalmente a estranheza visitará os companheiros menos avisados, e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. Muitos companheiros religiosos não compreenderão nossos raciocínios, não entenderão as visões mais nobres das esferas superiores e acharão que nós estamos com a loucura estampada, mas porque ainda não podem assimilar conteúdo de elevação daqueles que nós conseguimos alimentar, né, das migalhas que caem da mesa do Senhor. Que os cachorrinhos se podem comer dessas migalhas, imagina quem senta na mesa para alimentá-las. É difícil você avaliar espíritos terrenos, primitivos, da Terra,
ao lado de egípcios, hebreus, arianos, hindus, que comiam alimentos que nasciam do maná que desceu do céu. Se Moisés declarava que o maná ia descer do céu, o homem da terra ainda tinha que comer dos alimentos rasteiros que a terra poderia produzir, que para ele ainda já era caracterizado como caviar. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e de bom ânimo, a caminho de Jesus e com Jesus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Olha, hoje nós estamos em que ano hoje, gente? Quantos anos se passaram para essas informações numa década de 50? 74. Hã? 74 a hoje. O que representa 74 anos de desenvolvimento espiritual no planeta Terra? Tá claro? Hoje nós vamos ficar por aqui, só faltando o que ali? 10 minutos. 10 minutos. Nós podemos até brincar com perguntas e respostas a respeito dessa introdução, que nós vamos começar o capítulo 1 semana que vem. Alguma dúvida, alguma colocação? Você falou coisa demais, falou em costurar, em fazer doutorado. Pra você ver, né? Na verdade não é eu que falo, não. Tem uns inspiradores que jogam aqui a semente da verdade e só tem que mandar para frente. Não é assim? Porque tudo que acontece na Terra é reflexo vivo do que acontece no plano espiritual. Na verdade, tudo que acontece na Terra está sempre atrasado em relação ao plano espiritual. Não é à toa que nós já falamos aqui da escrita de Moisés no Antigo Testamento, que diz assim: e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia. Na verdade, tudo que chega aqui é a tarde, porque a manhã nos antecede nas esferas superiores e sublimadas da vida. Eu quero dizer que se nós chegamos ao doutorado nas universidades humanas, e doutorado quer dizer uma especialização muito profunda de uma matéria estudada, imagina o doutorado do plano espiritual. É assim? O espiritismo, na escala das informações espirituais, ainda é credenciado na esfera de segundo grau. Universidade espiritual é primor de desenvolvimento. No mínimo é iniciação, é mistério, é milagre. Isso aí é jardim de infância, hein? Magia. Isso aí é jardim de infância, né? Vocês verem a relatividade das informações espirituais que nós trazemos na própria vida. Temos muito para desenvolver. O catedrático de espiritismo é apenas... Qual que é a característica do cara que entrou na universidade antes da pós-graduação? De graduação. Não é assim? Você tem pós-graduação quando você desencarna, que aí você atesta a informação da verdade na vida pessoal. Você confirma a reencarnação, a imortalidade da alma. Nossa Senhora, agora é aula prática de laboratório. Porque a espiritualidade desenvolvida no planeta Terra, por mais nobre que seja, ainda atende muito mais à mente do que ao coração. Então, pós-graduar-se é desencarnar, porque aí você vai usar mais o coração do que o quê? Amém. Você vai ter menos explicação e mais prática. O André Luiz ficava ansioso, ele ainda estava credenciado à formação acadêmica do planeta Terra, que é a informação teórica. Eu o tempo todo ficava perguntando e os mentores diziam: calma, André Luiz, agora você não aprende mais assim não. Aqui você aprende na prática, na observação e no auxílio. Você vê que era o início da pós-graduação. Ainda nós não estamos tratando de mestrado e doutorado. Isso é interessante quando você falou da rusticidade das naves espaciais, né? Isso. Foram construídas e tal, até vai chegar um modelo que o Boring, porque o
modo vai ser esse mesmo. Vai ser esse, né? Aí você, Isso. você falou dos conhecimentos de geometria, de Isso física, mesmo. matemática, e eu fiquei pensando assim, e quando entrar a arte nisso? Pra você ver, né? A arte é a sublimação do sentimento humano. Aí já é um patamar mais interior do que exterior. Porque nós estamos falando de vestimenta de voo. As naves espaciais são casas flutuantes, centros de educação, conforme a distância das viagens, você precisa de uma nave mais específica. Não é à toa que nós lançamos os filmes que antecipavam os nossos voos interplanetários. Quem já viu os filmes do Spock, do Dr. está apenas vendo o que deverá ser os nossos futuros voos, que não vai ser credenciado a viagens de dias, pode algumas delas durar semanas e anos, num aprimoramento natural de continuidade. Então você vai fazer desenvolvimento dentro da nave, né? Que pode durar aí no início dos nossos desenvolvimentos alguns anos. Então tem gente que vai fazer estudo de física astronômica voando nas estrelas. Esses espíritos evoluídos que já estão nascendo, né, Isso na mesmo. Terra, já serão os próximos mestres, né? Os próximos Isso mesmo, eles que vão fazer esse caminhada. desenvolvimento tudo. Eles, a gente olha para eles assim, acha que não tem potencial de desenvolvimento, mas estão cheios de semente de desenvolvimento adquiridos nos planos espirituais ou em outros planetas. Porque hoje o planeta Terra, ele é em se tratando de planeta, ele é, numa visão mais ampla de planetas a planetas, ele é um aeroporto de entrada e saída de espíritos. Aquele filme, né, Homens de Preto, né? É MOB que fala? É isso mesmo? MIB. É a expressão clara de que o planeta Terra é isso. Vai saindo os espíritos mais perturbados, inferiores, vai agora entrando o quê? Quando esses espíritos entrarem aqui, já era. Eles vão trazer todo o potencial daquilo que nós precisamos para movimentarmos com mais naturalidade, pelo menos daqui a 100 anos ou 150 anos, nossas trocas de experiências com os planetas mais próximos do Sistema Solar. É assim? Então, para quem já está pensando aqui há 150 anos que viagem para Júpiter ou Saturno é difícil, pode colocar no planejamento financeiro que essas viagens vão ser naturais. É assim? Imagina aprender arte musical com Mozart lá em Júpiter. Matemática profunda com... Fala um matemático do passado aí. Pode ser o Pitágoras. Pitágoras, Arquimedes, lá em Saturno. Amanhã você vai falar assim, eu quero fazer um curso aprimorado de ciências matemáticas. Você vai ter curso em Júpiter, Saturno. Você vai se inscrever nas universidades interplanetárias. Não é assim? Imagina, arte, ciência, agronomia. Não estou falando de agronomia planetária, não estou falando de agronomia interplanetária. Regime de plantio com lei gravitacional. É assim? São os planetas que a gente conhece, os que a gente não tem conhecimento. Isso é o primeiro passo, que a gente vai visitar os nossos irmãos mais próximos, porque é mais fácil voar abrir, né? Assim, se eu voei para os continentes mais próximos, agora nós vamos voar para os planetas mais próximos. Até que a gente domine as leis de voo e vibração, aí vão ter voos que entram em espaços de diminuição de tempo e espaço e voaremos conforme o nível vibratório que nós criamos em nossas naves. Então serão dois tipos de viagens diferenciadas. Conforme o teor vibratório você vai para um lugar, conforme a distância
pelos caminhos de minhoca aí que eles falam aí, nós vamos para outros lugares, de conformidade com as necessidades vibratórias do planeta que nós vamos visitar. Aí, gente, a gente vai brincar muito aqui não, porque senão, né, assim, quem escutar essas palestras que vai achar que nós estamos falando de coisa muito louca. É assim? Mas como nós temos que falar para preparar o caminho daqueles que vão executar essas falas, que nós somos apenas os dilatadores da informação, existem aqueles que irão promover esse processo de forma prática e natural, que não somos nós. Os arcanos já É fazem assim? isso naturalmente, já há muito tempo. Isso, né? Mas como não se dá salto, nós vamos ter que desenvolver isso materialmente falando, nós vamos ter que caracterizar essas conquistas no plano físico e vamos viajar nos planetas em órbitas de necessidades materiais ainda, né? Mas deixa o futuro para o futuro, mesmo que ele seja, parece meio distante, ele não está tão distante assim não.